Senhor Jesus, Pai de infinita bondade e misericórdia, eis-nos aqui diante de Ti mais uma vez, reunidos no Teu nome santo e amado, para mais um aprendizado nessa noite, Senhor. Ajuda-nos a serenar os nossos pensamentos, nossos coraçõezinhos, e fazermos essa conexão espiritual com os nossos mentores, com os nossos amigos que nos acompanham no nosso dia a dia. Dai-nos a tua graça, a tua bênção, abençoando cada lar, cada coração, segundo a necessidade de cada um, daqueles nossos irmãos que estão presentes e dos que não puderam participar também. Abençoa também, Senhor amado, aqueles que irão ouvir essa mensagem que ficará gravada. Dai-nos a tua graça, nos instrui e ajuda o Hélito, colocando palavras de sabedoria na sua boca, discernimento, para que ele possa passar essa mensagem de uma forma que a gente possa entender. Ajuda-nos também, Senhor, a colocarmos em prática nas nossas vidas o nosso dia a dia. Dai-nos a tua graça e pela tua infinita misericórdia nós te rogamos mais uma vez que fica conosco. No nome santo e amado do teu Filho é que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Que assim seja, Mestre amado Jesus. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Vamos começar mais um estudo nosso. Deixa eu abrir minha câmera aqui de novo. Nós estamos terminando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E aí vamos fazer de novo esse caminho que a gente percorreu até aqui, né? Esse capítulo ele começa primeiro nos explicando sobre a justiça das aflições. Esse capítulo ele é um remédio para os aflitos. É um dos capítulos, inclusive, que é indicado para quem está fazendo tratamento espiritual lá no centro. É um dos capítulos indicados a se ler primeiro do Evangelho. Porque aqui ele aborda a questão das aflições da vida dos encarnados aqui da Terra de vários ângulos diferentes, né? Então, esse caminho que a gente chegou até aqui, hoje a gente está no item 14, né? Que é o suicídio e a loucura, é o último. Só que esse caminho até aqui, ele passa por diversos vieses diferentes com relação às aflições. Primeiro, o Evangelho vem nos trazer luz, lá no primeiro item já, sobre a justiça das aflições. Por que o Evangelho inicia nisso? Porque justamente para a gente abrir a nossa cabeça, antes mesmo de adentrar mais no conteúdo ali, com relação à questão da inexistência de injustiça com relação aos sofrimentos que a gente passa. Por quê? Essas aflições que a gente passa, isso que aparentemente às vezes a gente coloca como sendo uma injustiça, na verdade, nada mais é do que a colheita de alguma ação que a gente teve antes, tá? E aí o Evangelho vai nos trazer o que é esse antes. Olha só como que um é complemento do outro. Quando que é esse antes, né? Depois da justiça das aflições, a gente estuda causas atuais das aflições, ou seja, quando esse antes do que a gente está colhendo agora é dessa própria encarnação. Quando é relacionado com alguma atitude, com algum comportamento, com o plantio que a gente fez ainda nessa vida, né? Que são as causas atuais das aflições, ou seja, todas os empecilhos, os obstáculos, as dificuldades, os problemas que a gente tem da vida, que são gerados por atitudes que nós tivemos nessa mesma encarnação. E essas são consideradas as causas atuais das aflições. E o Evangelho traz luz a esse item, nos dizendo, já nos revelando, que a maior parte das aflições que a gente tem é simplesmente a lei do retorno daquilo que a gente está plantando nessa existência mesmo. E por que ele adentra nas atuais para depois ir para as anteriores? Justamente para se tornar mais didático. Por quê? Olha só como que o Evangelho trata os males da sociedade de acordo com o nosso tempo e de acordo com a nossa evolução. Primeiro vem a justiça das aflições nesse capítulo. Por quê? Porque
Simplesmente nós, na nossa caminhada evolutiva, nesse momento que a gente se encontra agora, nós temos uma propensão a nos colocarmos como vítima das circunstâncias. Vocês já perceberam isso? A gente sempre tenta se colocar como vítima. Por quê? E por que é isso? Porque vítima não tem responsabilidade. Se você é vítima, é uma fatalidade que te ocorreu. Não é responsabilidade sua. Você não se culpa. Você culpa uma fatalidade, uma sorte, qualquer outra coisa, menos assumir a responsabilidade pelos próprios atos que levaram àquela consequência. Veja como que o evangelho ele é um remédio, que age justamente no contraponto ali daquilo que a gente está acostumado a fazer errado. A gente se coloca como vítima, ele vem e nos explica, nos dá um puxão de orelha, justiça das aflições. Olha, as aflições não acometem as pessoas de uma forma aleatória, né? As coisas que acontecem contigo são colheitas do que você plantou no seu passado, né? E aí o evangelho nos traz essa luz para nos tirar desse pensamento de vítima. Porque quando você sai desse pensamento de vítima, você assume a responsabilidade, você vai ter a resignação, que é o último que a gente estudou na última aula, né? Os motivos de resignação. Você vai sofrer resignadamente, você vai aproveitar o fruto desse sofrimento, desse empecilho pelo qual você está passando. Depois ele entra nas causas atuais das aflições, porque remédio novamente. O evangelho, ele considera, né, que aquelas pessoas, a realidade do que acontece com a gente, né? A pessoa está vindo aqui estudar o evangelho, é provavelmente uma pessoa que está tendo um contato com o espiritismo, ou já é uma pessoa que segue a doutrina espírita, que acompanha a doutrina espírita, que estuda a doutrina espírita. Nessas pessoas, que somos nós todos, e eu me incluo nisso, quando a gente começa a fazer esse movimento de estudar a doutrina espírita, de buscar informação, uma das principais coisas que acontece no geral, tá, gente? Tem exceções com relação a isso, né? Mas, no geral, a gente começa a culpar tudo por coisas que a gente fez na vida passada. Por quê? É mais uma forma da gente tapar os olhos para aquilo que a gente faz de errado no hoje, para justamente camuflar, mais uma vez, essa responsabilidade que nós temos. Então, o evangelho vai tratar justamente nesse ponto, e por conta disso, porque tem esse movimento de aquelas pessoas que estão iniciando no estudo da doutrina espírita, principalmente, de, não, isso aqui que está acontecendo comigo é que eu devo ter feito alguma coisa lá atrás, alguma coisa no passado, e na verdade não é. Como a gente adentra ali nas causas atuais das aflições, ele nos mostra que a maior parte são colheitas de coisas que a gente está fazendo agora, de erros que a gente está cometendo nessa encarnação. E aí, depois de sanado isso, é que ele entra nas causas anteriores das aflições para nos dar o viés de tudo aquilo que a gente não encontra motivo para estar acontecendo, ver uma razão assim, de uma forma clara, né? E aí a gente começa a perceber que não é porque a gente não enxerga essa razão que ela não existe. Há uma razão para o sofrimento. Sendo Deus justo, essa razão é justa, o evangelho, isso, tá? E se a gente não consegue enxergar essa razão, é porque talvez ela não esteja encapsulada nessa nossa encarnação. Talvez seja o reflexo de algo que a gente fez lá atrás. Então, o evangelho vem, na sequência ali das causas atuais, ele traz as causas anteriores para também trazer por esse novo viés. Veja, o evangelho, nesse capítulo aqui, com relação às aflições, ele traz uma vista completa de todos os ângulos. Não deixa nenhum buraco nessas interpretações, né? E após essas causas anteriores aí, das aflições, a gente entender que aquelas que a gente não consegue enxergar um motivo claro nessa vida, que tem uma origem em vidas anteriores, ele entra justamente naquela dúvida que esse conhecimento nos traz. Ora, mas se tem causa que é de origem de vidas anteriores, por que a gente não lembra disso para tornar mais fácil passar por essa aprovação, né, sabendo que foi algo que a gente plantou lá atrás? E aí, qual que é o próximo item do evangelho, depois das causas anteriores? Esquecimento do passado. Vejam, vários vieses, como eu disse, né? Trata dessa questão como um todo, sem deixar nenhum buraco. Por que traz logo na sequência esquecimento do passado? Justamente por isso. Para não utilizar para o espírita ou aquele que está estudando a doutrina, que de alguma forma é um entusiasta da doutrina ali,
não começar a colocar a culpa das coisas do passado e não começar a julgar essa questão do esquecimento do passado como sendo algo que nos traz dificuldade. E aí o Evangelho nos traz isso. Se Deus quis assim, confie, porque se Deus é bom, justo e perfeito, o esquecimento do passado você pode ter certeza que é a melhor forma, a forma mais pedagógica de nos ajudar a passar resignadamente pelas provações da Terra. E veja, em momento algum eu vou ousar aqui dizer que é fácil, tá? Porque a gente sabe que não é. Nem para mim, nem para ninguém que está aqui, nem para ninguém que está encarnado na Terra nesse momento, tá? A gente não está dizendo que isso seja uma coisa fácil, mas é algo que é não uma ferramenta para dificultar, mas uma ferramenta para trazer mais facilidade para a gente conseguir passar por essas provações. E ali, nesse item, a gente tratou da questão do esquecimento do passado está ligado, né, a proporcionar para a criatura um novo recomeço, né, deixando para trás momentaneamente, tá? Isso é bem interessante de ser dito, porque o Evangelho nos deixa claro isso, que esse esquecimento ele é momentâneo, ou seja, ele é justamente uma ferramenta para facilitar a nossa encarnação atual, certo? Para a gente não lembrar quem que era o nosso inimigo, para a gente não relembrar as animosidades que a gente criou, as inimizades que a gente criou durante outras diversas encarnações que a gente passou aqui pela Terra, para não causar o desconforto de a gente ter que encontrar aqui novamente pessoas que a gente sabe que a gente prejudicou. E aí isso ferir, né? E olha só, né? Deus considera todas as nossas imperfeições nessas questões da encarnação. Por quê? O que esse fato da gente reencontrar com pessoas que a gente já lesou em outras vidas nos traria? Ia ferir onde? Ia ferir justamente no nosso orgulho. Orgulho é algo que deve ser mantido? Não. Mas Deus, sabendo que nós carregamos ainda um grande orgulho, ele nos permite esse esquecimento também como uma forma de aplacar essas dores de ter que você reencontrar com pessoas que você já causou algum tipo de mal e ali você ficar totalmente retraído diante de alguma situação assim. Então, veja, esse esquecimento, novamente, é uma ferramenta para nos ajudar nessa caminhada evolutiva enquanto encarnados aqui na Terra, certo? Após isso, após analisar a questão do esquecimento do passado, nós entramos nos motivos da resignação, onde o Evangelho vai nos trazer ali de uma forma bastante clara e direta que nós temos que passar pelas nossas provas aqui de uma maneira resignada, sem queixume, sem reclamação, sem revolta. Por quê? Porque se a gente se atém a queixume, a se queixar, a reclamar, a se revoltar contra Deus e contra o mundo, nós vamos necessariamente estender a duração da nossa prova. E ninguém quer isso, né? Quanto mais difícil for a prova, mais a gente quer que passe rápido. E aí, menos a gente tem que reclamar e mais a gente tem que se resignar e saber que em tudo, em todos os detalhes, há a justiça e a bondade divina. E se algo de ruim nos acontece, de aparentemente ruim, é para o nosso crescimento. Isso nós temos que confiar cegamente. Tá? Não digo cegamente, talvez nem seja a palavra, né? Mas o raciocínio que o Evangelho nos desenvolve nos explica por que é a resignação a melhor forma de passar pelas provações da vida. E, terminada o item dos motivos da resignação, nós entramos ainda mais profundamente aqui no Evangelho para estudar agora o suicídio e a loucura, que é o item 14 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Aqui, né, como o último item que a gente vai estudar desse capítulo, ele é o mais grave dessa questão do resultado das aflições humanas, né? A falta de resignação é algo grave. E essa falta de resignação, ela nos leva a essa questão aqui da loucura. A loucura exacerbada leva à questão do suicídio. Vejam, uma coisa vai puxando a outra. Assim como uma coisa boa vai puxando a outra, uma coisa ruim também vai puxando a outra. Porque a gente sabe que energias se magnetizam, né? Elas se atraem ali de acordo com a sintonia que você está. Então, entrando no nosso estudo, suicídio é loucura. Item 14 do capítulo 5. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre
e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Veja, a serenidade que o Evangelho nos diz aqui, ó, qualidade ou estado de sereno, tranquilidade, calma, sangue frio, imperturbabilidade. Tá? A qualidade de quem é imperturbável. Essa serenidade aqui, que nos traz o Evangelho já nesse primeiro parágrafo, está relacionada à resignação, veja. Eu acabei de falar, né, da questão da falta de resignação nos levar à loucura, a loucura levar ao suicídio. E aqui ele está nos dizendo, confirmando isso, a contrário senso, né? A calma e a resignação são as formas que dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e suicídio. Ou seja, quer evitar loucura e suicídio? Remédio. O Evangelho, tá vendo? Hoje está sendo uma noite de remédios, né? O Evangelho vai nos trazendo aqui os remédios. Qual é o remédio, então, para evitar loucura e suicídio? Calma e resignação. Certo? Porque a gente sabe que não tem como evitar de passar por provações e expiações na Terra. Isso é da lei. Nós estamos simplesmente colhendo aquilo que aconteceu anteriormente. Certo? Aquilo que a gente semeou, a gente colhe. Então, a gente sabe que, inevitavelmente, a gente vai passar por situações mais difíceis, mais complicadas, e o Evangelho vem lançar uma luz sobre isso, que o remédio para que essas situações complicadas e difíceis da vida não nos arrastem a loucura e o suicídio. E o remédio é resignação, calma. De onde vem essa resignação? E aí a gente pode aprofundar um pouco mais o nosso estudo. De onde vem essa calma e resignação? De onde vocês acham que a gente consegue forças para construir essas duas qualidades que o próprio Evangelho está nos colocando aqui, que são impreteríveis para aquele que quer passar por uma encarnação aqui sem se entregar à loucura e suicídio? Onde vocês acham aí que a gente consegue encontrar o que é necessário para construir essas qualidades? Pode participar, gente. Pode abrir o microfone aí e falar. Bom, através da oração, dos estudos, né? Do conhecimento e da busca constante de Deus na vida da gente, né? Porque não tem outra forma de você encontrar isso daí, se não for você estar buscando Deus todo o tempo, pedindo ajuda e misericórdia para que, né, dê forças para que a gente possa passar através da fé, da esperança, né, de dias melhores que virão. Sim. Edina, você ia falar? É porque eu fiquei preocupada, eu perdi, porque meu celular descarregou e eu nem notei. Desculpa aí. Não, tranquilo. Eu vi que você sumiu, eu achei que tivesse caído a internet. Falei, daqui a pouquinho ela Você volta. já começou, foi no Suicídio e Loucura? Foi no item 14. Nós estamos nesse primeiro parágrafo aqui, ó. Até onde colocou suicídio aqui, ó. Tá, ok, eu vou dar uma olhadinha aqui. Então, resumindo, Boa noite, Janete, pode falar. Oi. Assim, pegando o gancho de Aparecida, né? Realmente, no Evangelho, na prece, nos pensamentos também, né? E na própria vida, você tentando buscar tudo que você passa para aprender alguma coisa, quando aquilo é difícil, e assim você vai mantendo a fé. E naquilo que você olha na sua vida, você olha que é uma coisa além daquilo que você está passando. É como se você criasse uma esperança, né? Esperança, e nessa esperança a gente cria força. Não, isso aqui vai passar. Eu vou ter fé, eu vou conseguir. Né? E aí a gente cria aquele clima de positiva, busca sempre estar quebrando as correntes do mal, porque uma vez, lá no outro centro que eu frequentava, eu nunca esqueci, um amigo nosso dizendo assim, olha, quando tiverem numa situação que todo mundo está falando uma coisa ruim, aí sempre vem outro para completar aquilo, complementando, seja aquele que quebra aquilo, seja aquele que quebra para não fechar a corrente, dizer assim, não, mas olha, mas não é bem assim, ou então você está falando uma pessoa, não, mas aquela pessoa tem isso de bom, então a gente ter isso, sempre buscando essa, que não é fácil, né, mas a gente consegue, devagarinho,
com a ajuda dos irmãos, com a ajuda daqueles irmãos, até materiais mesmo. Tem muita gente boa também que, quando a gente tá mal, dá uma força, e aí vai. Sempre tem, né, essas pessoas. Deus sempre coloca no nosso caminho na hora certa, assim, aquela pessoa que vem no momento que você está com mais dificuldade ali, a pessoa, às vezes para te ouvir, né, às vezes para conversar, sempre tem. Verdade. E aproveitando o gancho dos comentários, no próprio Evangelho ali, ele vai nos trazer, né, ó, que a calma e a resignação, elas são auridas, ou seja, elas se extraem de uma maneira de considerar a vida terrestre e de uma confiança no futuro. Isso ele está nos dizendo aqui, por quê? Considerando a doutrina espírita, né? Que a gente está passando aqui pela vida terrestre, né? Por isso que ele fala ali, vida terrestre. Então, é a maneira de considerar. Qual que é essa maneira de considerar? Como algo passageiro. Como bem disse a Janete, como a minha mãe ali também salientou, essa questão de que esses sofrimentos, eles são passageiros. A gente tem que ter uma esperança, né? Minha mãe até utilizou a palavra esperança, né? Que aí pode ser utilizada a esperança ou a confiança, de que há um futuro em que essas dificuldades elas passaram, elas cessam e a gente evolui, certo? Mas, resumindo aqui, tudo isso em uma só palavra, eu diria que é da fé. É a fé que nos ajuda a construir essa calma e resignação. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Então, a fé é a certeza, nesse caso, de que tem um final qualquer dificuldade, por mais penosa que seja, e que a gente vai aurir, vai colher os frutos dessas dificuldades que a gente passou no futuro. Certo? Eu resumiria ainda dessa forma. Se fosse para resumir em uma palavra, é lógico que é complexo, abrange os comentários que foram feitos, mas se fosse para resumir em uma única palavra, é a fé que dá o sustentáculo da calma e da resignação. Tanto que a gente pode analisar pela vida dos apóstolos, né? Pela vida dos discípulos, dessas pessoas que dedicaram a vida a seguir o Cristo e que colheram grandes dificuldades na sua passagem terrestre aqui, sem perder a calma e a resignação. Edina, pode falar. É interessante, né? Tudo que vocês colocaram, né, tem tudo mesmo a ver. E a gente vê que a gente, assim, vem avançando muito na questão do conhecimento, né, das informações. Então, a gente tem muito conhecimento. Fizemos muitas conquistas boas, mas, assim, na questão do sentimento, né, que são, né, os nossos tesouros, a gente ainda não caminhou muito, né? Eu acho que devido a essa dificuldade da gente não ter essa estrutura, não construir esses elementos para que a gente possa nos fortalecer nesses momentos de crise, nesses infortúnios que a vida, né? Que a vida nos oferece. Então, muitas vezes a gente perde o controle e termina, né? Como se diz, optando por uma fuga, né? Que não deixa de ser uma fuga. E aí a gente vê que realmente faltou, né, esse alimento da fé, esse alimento do amor e do conhecimento, né? Porque a gente tem tanto conhecimento, mas às vezes a gente tem aquelas interrogações, né? De onde, né, quem somos, né? O que é que vai ter depois da morte? E às vezes a gente tem aqueles que ainda têm esse conhecimento, mas mesmo assim ainda fazem, né? Cometem o ato. Acaba acontecendo, né, de ter pessoas, a gente vê isso aí, e tem uma religião, que seja espírita ou não, mas que segue uma religião ali que tem, vamos dizer assim, um certo conhecimento das coisas do espírito e acaba ainda cometendo esse ato de extrema loucura que é o suicídio, né? E a gente vê que agora o que marca essa transição planetária aí é o aumento, né, desses casos de suicídio, aumento de casos de suicídio entre adolescentes, entre crianças, o que é muito triste, né? Seres que estão ali no começo ainda da caminhada aqui na Terra, que ainda optam por esse ato de extrema loucura aí, que seria o suicídio. A questão dessa fé, né, dela conseguir construir nesse espírito essa calma e resignação, é algo que o Evangelho vai nos trazer com muita clareza aqui, principalmente com a questão de
esse conhecimento, e aí está mais relacionado com o que a minha mãe falou, do estudo e tudo mais, a gente conseguir construir isso com o estudo. Esse conhecimento, né, de saber como que funciona a encarnação, reencarnação, ele é uma base já para se construir essa confiança no futuro, essa certeza de que as coisas vão dar certo, essa calma durante a prova. E o Evangelho vai nos dizer justamente isso, ó. Com efeito, é certo que a loucura, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Até aqui, é justificado em alguns casos que a gente olha assim, fala, nossa, olha, a mulher, né, a pessoa passou por uma dificuldade imensa, né, foi mãe, perdeu um filho, e depois disso caiu na loucura, né, se entregou a alcoolismo, às vezes a droga, aí você fala, nossa, é algo que eu também não conseguiria passar e tudo, mas veja, a gente sabe que há justiça divina, não estou aqui com intenção alguma no nosso estudo de desmerecer o sofrimento de ninguém, mas da gente entender, né, de ambos os lados, que se aquilo aconteceu, era porque deveria acontecer com aquela pessoa, e Deus não dá uma cruz maior do que pode carregar. É que muitas vezes isso leva a essa loucura aí, essa perda de sanidade, por conta da forma de encarar. Esse viés do Espiritismo, de encarar como momentâneo essa nossa passagem aqui, inclusive como um momento muito curto, muito breve, é o que dá para as pessoas mais força para continuar. E muitas pessoas não desenvolvem isso em si mesmas, né? E muitas vezes por escolha própria, certo? E a outra questão, mas eu também não conseguiria passar por essa dificuldade, acho que eu também me entregaria à loucura e tal. Se não passou, considere que Deus não vai te colocar naquilo que você não conseguiria passar. Sempre é bom lembrar, gente, no nosso planejamento encarnatório não existe ninguém programado para falhar. Lembre-se sempre disso. O nosso planejamento encarnatório, ele é feito por espíritos extremamente competentes e que consideram todas as dificuldades que nós temos. Consideram todas as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. Consideram também todas as nossas potencialidades a serem ainda mais desenvolvidas. Então, assim como a gente está vendo que esse estudo, que ele não deixa nenhuma lacuna ali, nada incompleto, no nosso planejamento encarnatório, tenha certeza que é assim também. Não tem nada que não foi vislumbrado ali pelos técnicos que fazem esse planejamento encarnatório, de deixar passar algo que talvez a gente não esteja pronto ainda, não tenha as ferramentas para passar por determinada batalha. Certo? Então, é sempre bom lembrar isso aí, faz parte dessa confiança, dessa esperança e da fé. Tá? Não existe prova que nos seja dada aqui que nós não tenhamos condições de suportar. Lógico que algumas pessoas vão fraquejar, que vai acontecer do espírito falhar. A gente vê, principalmente ali estudando a série Nosso Lar, que é comum que as pessoas caiam diante das provas. Tá? E se isso acontecer com a gente, o importante é saber que nunca é tarde para recomeçar. Caí durante tal prova, fiz um monte de coisa errada, atrasei aí a minha evolução espiritual, mas é agora, é da agora para frente que eu tenho que me preocupar, porque o passado a gente não consegue, a gente já sabe, a gente não consegue voltar, mas a gente consegue ainda nessa encarnação, por mais que tenha feito um monte de coisas erradas para trás, começar a corrigir agora para facilitar um pouco a próxima. Wellington, eu penso Oi. assim, se a gente está passando por uma prova, está prestes a cair, mas a pessoa começou a estudar, começou a frequentar o centro, começou a ver que poderia se reformar, né? Começou a caminhar em direção oposta àquilo que ela ia passar.
Eu acho que essa reforma, essa vontade de modificar, de servir, eu acho que serve de atenuante para aquilo que ela ia passar se ela não tivesse feito esse esforço de reforma, de melhoria, né? Então, eu acho que a espiritualidade em cada prova, ela bifurca para a gente. Sim. Ou você segue direto e cai no abismo, ou você procura se melhorar, né? Sim. Ajudando o próximo, servindo, procurando ser melhor que o. Quando a gente assim procede, primeiro está fazendo a gente. É. E tem outra questão também, não só essa questão de quando a pessoa dá esse passo, de que há esse aplacamento da dificuldade ali, mas há uma enorme, quando a gente se propõe a dar esse primeiro passo de reforma e de buscar elementos para nos fortalecer durante essa caminhada, há uma enorme, incontável ajuda do mundo espiritual. Se o ser está ali, né, se esse indivíduo, esse espírito está ali, passando por um grande sofrimento, está vendo que não vai aguentar mais, aí, ao invés dele fraquejar, ele se apega em oração, ele vai, se esforça um pouco mais, ele tem um pouquinho mais de paciência, e ele vai e tenta continuar, vem uma enorme pleia de espíritos e ajuda a aplacar essas dores, dá força, aplica passe, né, dá orientação ali durante o sono. Isso tudo acontece com a gente. É que a gente, às vezes, não presta atenção o suficiente para poder notar isso. Mas isso acontece. E eu tenho uma frase que, durante essa encarnação, eu vou levar comigo e tomara que durante as próximas também. Porque sempre quando as coisas estão difíceis, eu vejo assim, nossa, sabe quando você dá aquela respirada funda, você fala, nossa, eu não sei o que fazer agora para resolver isso. E aí eu falo comigo mesmo, né, essa frase, eu falo, só continua. Porque se a gente sabe que lá na frente essas coisas vão se resolver, a nossa parte é o esforço, não o resultado. O resultado está nas mãos de Deus. Então tá difícil, tá? Nossa, você tá ali ferido, machucado, sem força, com dor, passando por extrema dificuldade. Só continua. Porque se você só continuar, a sua parte você já está fazendo. E isso também é parte da resignação. Ao invés de revoltar, tenha isso em mente. Só continua, porque vai finalizar o sofrimento. A dificuldade vai passar. E nós somos espíritos eternos, a gente não vai passar. Então, só continua. Se está passando por dificuldade, está construindo um novo ser em você. E isso me ajudou bastante. Tomara que essa frase ajude outras pessoas também, porque se essas pessoas que cometem o suicídio, né, olhassem por esse ponto de vista, nossa, está extremamente difícil, está complicado, tal, e parassem um pouquinho e falassem assim, qual que é a minha parte? Só continua. Provavelmente diminuiria muito esse número de pessoas que chegam a esse ato extremo. Então ele vai falar aqui, né, que essa loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Vejam, comoção produzida, não é a vicissitude em si, não é a dificuldade em si. É como aquilo nos atinge. Porque a gente não tem o controle sobre o que vai acontecer, mas a forma, a importância que a gente vai dar, a forma com que aquilo vai nos impactar, a gente tem controle. A gente consegue. Isso não adianta a gente falar assim que a gente ainda é fraco e incapaz e tudo mais, porque essa é uma capacidade que Deus nos deu. Nós temos a capacidade já, né, considerando a nossa encarnação de agora na qualidade que a gente está. Deixa eu pegar a caneta que caiu. Nós temos a condição agora de ainda aplacar esse sofrimento por conta da mudança de pensamento, gente. Isso é algo que durante essa encarnação a gente está desenvolvendo aí, durante essa e as próximas, e que a gente vai chegar num ponto de ter um autocontrole maior. Mas cabe a nós darmos esse primeiro passo agora. Tá? É a comoção produzida pela vicissitude. Porque às vezes tem gente que passa por prova muito mais difícil do que aquele que caiu em uma determinada prova e consegue passar ainda com calma e resignação. E mais uma vez, utiliza como exemplo os apóstolos, os seguidores de Cristo. O que eles não passaram? E passaram pelas dificuldades. E não se renderam, não negaram a sua fé.
né? Não voltaram atrás daquilo que acreditavam. Seguiram firmes e fortes na fé, passando por extremas dificuldades. E esses são Lembra- exemplos que a gente tem que seguir. Eu lembrei agora de Paulo e Silas, eu acho que foi Paulo e Silas, que à meia-noite eles cantavam na prisão, né? E Uhum. as portas da prisão se abriram e o carcereiro ia se suicidar, porque achou que os presos tinham fugido. Foi a E eles hora da ficaram. conversão, né? Do carcereiro ali. Então, Sim, nos momentos difíceis da vida da gente, a gente nunca pode perder a esperança que dias melhores virão sempre, né? sim, Ainda que não seja nessa vida, é igual você disse, porque estamos aqui só de passagem, né? sim. Mas tudo isso um dia é vida, com certeza. Sim, é por isso que é interessante essa visão, né? Eu acho interessante essa visão de não ficar esperando o resultado. Porque a gente tem a certeza de que vai vir, gente. Então você não precisa ficar querendo que venha para agora, ou que seja na hora que a gente quer. Confia. Se você fez algo de bom, se você tem resignação, confia no resultado, ele vai vir. Isso é uma certeza. Isso é assim, íntegro de dúvidas. Não tem nenhuma dúvida com relação a isso. Esse resultado, ele vem. E aí, prosseguindo ali no estudo, ele vai falar, ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, ou seja, a visão de que aqui é só uma passagem, só uma encarnação. O homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Veja, é justamente essa questão do pensamento que eu estava falando antes. É a forma com que as coisas nos impactam. E a forma com que as coisas nos impactam, ela está intimamente ligada com essa visão que a gente tem da vida. Se você consegue ter uma visão mais ampla de que nós somos espíritos imortais, milenares, bilenares, né? E que vamos continuar eternamente, essa passagem por dificuldade aqui é uma passagem muito curta, por maior que seja a dificuldade. Então, esse tipo de pensamento não deixa que se abale a razão. Lembra que a gente estava falando que os remédios contra esse abalo da razão, né, que se considera aí a loucura, quais são? Né? A calma, a resignação. É justamente isso que essa visão espírita nos traz. Por quê? Se você sabe que aquilo tem um motivo de ser, que esse sofrimento tem, inclusive, um objetivo para o seu bem e que é passageiro, a sua razão não vai se abalar com esse sofrimento. Ah, mas vai deixar de ser difícil? Não, isso não. Vai ser menos difícil, isso aí eu garanto. Porque se você se apega no sofrimento e acha que aquilo é eterno, e que, nossa, sofri minha vida inteira, não saio desse sofrimento e tudo mais, você pode ter certeza, isso é garantido, você vai sofrer mais, né? Porque você está se apegando ao sofrimento. Você está equalizando o seu sofrimento, você está multiplicando ele. Você mesmo, não é porque as coisas se tornam mais difíceis, é porque o seu pensamento, a sua vibração baixa, e aí você torna essa passagem mais difícil. E ali no item 15 ele vai nos dizer, o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é incontestável que tem eles sempre por causa de um descontentamento. Quaisquer que sejam os motivos particulares que se lhe apontam. Ou seja, em todos os casos, não é pela situação que está ocorrendo, e sim pelo quanto que eu fico descontente com aquela situação estar ocorrendo. De onde a gente extrai isso? Ó, ele disse no parágrafo anterior, ó, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Ou seja, é a forma com que você recebe a dificuldade. A dificuldade ela vem como um produto bruto. Você que vai usinar ela dentro do seu coração ali e transformar ela ou em coisa boa ou em coisa ruim. Aí cabe a você. E aí você sempre vai
tratar essa dificuldade dentro do seu coração com aquilo que você já angariou, com aquilo que você já tem. Aquilo que você não tem como você utilizar. Então, é por isso que a gente está aqui. Aqui a gente está unindo forças para quando chegar as dificuldades, lá na frente a gente lembrar disso. Olha, mas eu já sei que eu não posso deixar que isso me impacte tanto assim, por mais que seja difícil, por conta da loucura, por conta do suicídio, por conta de eu deixar de lado a minha resignação e ficar estendendo ainda essa prova, essa questão difícil pela qual eu estou passando. Entendeu? Aqui nós estamos angariando ferramentas para que quando acontecer a situação difícil, dentro do nosso coração a gente já vai ter essas ferramentas e aí a gente vai tratar isso, essas dificuldades, se Deus quiser e assim permitir, a gente vai conseguir, sim, tratar essas dificuldades com o sentimento certo, tá? Sem utilizar para tratar essas dificuldades o desespero, utilizar, ao invés do desespero, a esperança, a fé. Wellington, Pode falar, Janete. Enquanto você falava, né, eu pensando assim, meu Deus, isso tudo, esse ensinamento para a gente, né, para quando a gente estiver passando, para quando a gente estiver nessa situação, né, mas hoje eu lembrando que teve essa moça que perdeu os 4 filhos no desastre, né, e o marido, e eu digo assim, meu Deus, se a gente não se preparar para a gente, como é que a gente dá um alento a uma pessoa que está passando num momento, Deus te abençoe, num momento desse, porque como você fala, não é? A gente tem que se preparar até para falar para o outro que está passando uma situação, para que ele não caia na loucura, porque é difícil. Sim, porque se a gente não sabe disso, se a gente não tem essa fé, a gente não consegue nem falar com uma pessoa que está passando por uma dificuldade grande. Porque não tem, você pode ver, né? Chega uma pessoa que sofreu um desastre, sofreu alguma angústia grande ali, muitas vezes a gente trava. Porque não tem, a gente não tem dentro da gente o material para se utilizar ali. É justamente essa questão, Janete. A gente tem que construir uma base forte, não só para a gente, mas se a gente quer ser sustentáculo de outra, e isso é um mandamento cristão, né, que a gente possa apoiar as outras pessoas também nas dificuldades, socorrer o nosso próximo, porque quem a gente está socorrendo, lembre-se sempre, não é o próximo, é o Cristo. Então, se a gente quer ser essa base forte, esse sustentáculo para outras pessoas, a gente tem que construir, a gente tem que ter um alicerce forte. A gente tem que ter material para construir esse templo interno nosso de uma forma muito forte. E a gente angaria esse material na nossa fé, na oração, que a gente não pode deixar falhar, estudo, dedicação, resignação. Todos esses materiais a gente vai acumulando para a gente utilizar justamente nesses momentos de dificuldade. Tá? Então, aquele que está certo de que só é desventurado por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. O que significa isso? Se você está passando por uma dificuldade que você coloca na sua cabeça que aquilo ali é eterno, pronto, você vai se desesperar. Se você está passando por uma dificuldade, você consegue enxergar o termo é o final, tá? Se você consegue enxergar o termo dessa dificuldade, se torna mais fácil. Agora, quando você não vê o final disso, aí se torna difícil. Aí dá desespero. Você imagina se você está lá cansado, nadando, né? Teve um naufrágio, está cansado no meio do mar à noite nadando. Você não enxerga nada, você não enxerga final, você não enxerga fim no mar. Você vai se desesperar. É normal que isso aconteça. Agora, por mais cansado que você esteja, se você enxerga uma ilha lá longe, você vai tentar. Ah, mas está longe, eu estou muito cansado, já estou com dor, com cãibra, com isso, com aquilo, mas você está vendo que tem uma salvação, que tem uma direção, que tem um lugar seguro. E é justamente essa visão que o Espiritismo nos constrói, né? E que é a vida humana com relação à eternidade, se não bem menos que um dia. Né? E sobre isso a gente já falou, né? Essa questão de que
a nossa encarnação aqui, a gente considera ela como sendo tudo, né, no momento que a gente está encarnado. Mas por quantas outras a gente já não passou e por quantas a gente já ainda não vai passar, né? Quão ínfimo é o nosso tempo aqui durante encarnados na Terra. Vamos colocar aí uma pessoa, um indivíduo aí que ainda vive bastante, vive 100 anos aqui na Terra. Isso é o que com relação à eternidade? É um quase nada, né? É uma poeirinha ali de tempo. Então, mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar pelo suicídio as suas misérias. Essa é uma questão que até no livro do suicida, lá que eu estava vendo, Memórias de um Suicida, lá ele fala, né, um dos companheiros dele lá justamente foi esse o móvel dele ali, para ele tomar a atitude do suicídio, né? Teve um diagnóstico de doença incurável, que faria ele definhar até morrer, que ia passar por um sofrimento muito grave, acreditando no nada após a morte. O mais racional que ele pôde imaginar ali era que ele não precisaria passar por aquele sofrimento se ele abreviasse sua existência na Terra. Se é incurável, se definitivamente eu vou passar por momentos difíceis, por uma dificuldade enorme e depois morrer, então por que já não abreviar direto para a morte e não ter que passar por esse sofrimento? Esse é o pensamento daquele que acredita no nada após a morte. Tá? Isso que a gente não pode deixar aplacar os nossos corações, porque a gente já sabe que não funciona assim. Inclusive, esse livro, né, o Memórias do Suicida, ele traz ali o relato que justamente um dos sofrimentos maiores é para expurgar aquela energia que ainda tinha naquele cordão que liga o perispírito ao corpo. Né? Quando isso se rompe com a violência do suicídio, fica tudo estilaçado, né? Aquilo ali tem que ser reconstruído, né? Aquele fio que liga um ao outro. Que era algo, inclusive, que no livro lá, né, causava espanto àquele espírito, aquela questão deles terem aquele fio todo destruído, todos eles terem aquilo ligado ao corpo deles, né, depois do suicídio. Eles não entendiam, não sabiam o que era, né? Então, ali já demonstra essa questão também. Né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem? O que eles poderiam dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança eles podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Justamente o raciocínio que teve esse personagem do livro, né, que eu citei. Se eu vou passar por uma dificuldade grande, eu sei que não existe nada, né? Eu creio, eu imagino que não existe nada após a morte. Morto o corpo, acabou totalmente a vida. Né? Por que eu vou passar por um sofrimento se eu posso abreviar a minha existência aqui de sofrimento, caminhando diretamente para a morte, atingindo nada de uma vez? Assim como houve outros relatos nesse mesmo livro, de pessoas que, por dificuldades que não eram de saúde, mas dificuldade financeira, que teve ali uma quebra no negócio, que aí arrastou a família para a pobreza e tudo mais, por conta da dignidade, daquela ferida no orgulho, optou por esse caminho também, acreditando estar abreviando a sua chegada nesse nada após a morte e abreviando com isso o seu sofrimento. Aqui há um fato muito interessante, que é essa responsabilidade sobre o que a gente fala. Né? Ali ele está falando, inclusive, homens de ciência, ou seja, aquelas pessoas que se caracterizam como intelectuais, que se colocam como intelectuais ou pseudo-intelectuais, e que se esforçam por provar
de que não tem nada depois da morte. E é engraçado, né? Existem bastante dessas pessoas, né? O orgulho leva esses homens a afastar essa questão da crença em um Deus, porque senão eles teriam que se sujeitar a essa divindade. E aí, quando cresce, muitas vezes, em conhecimento, um ser humano desse, ele tende a se achar superior de uma forma que ele não pode se rebaixar a estar sujeito a uma divindade, não pode haver nada acima dele. Então, é simplesmente o orgulho. Esse é um tipo de loucura também, viu, gente? Esse é um tipo de alienação mental, que fica com o pensamento fixo ali, e nada pode destruir, nada pode abalar o orgulho dessa pessoa que chegou nesse ponto. E aí ele se entrega a qualquer tipo de palestra, de qualquer tipo de coisa, para afastar essa questão da divindade. Não somente nele, mas ele quer que ele prega que outras pessoas também não acreditem nisso. E isso tem consequências, principalmente no mundo espiritual, tem consequências gravíssimas essa questão. A gente tem que tomar muito cuidado do que a gente faz com aquilo que a gente aprende, do que a gente faz com aquela gotinha de conhecimento que a gente tem. E lembrar sempre, eu gosto muito de lembrar dessas frases, que elas trazem ali a gente para o eixo de novo, quando a gente está meio que saindo do eixo, né? O que a gente conhece é uma gota diante de um oceano do que a gente desconhece. Então, por mais que seja uma sumidade de inteligência aqui na Terra, não existe isso. A gente é totalmente ignorante com relação a algumas coisas. Ignorante, eu digo, com relação a ignorar de não saber. A maior parte das coisas a gente não sabe. Tá? É o mínimo que a gente sabe ainda nessa nossa encarnação. Por mais que seja uma pessoa, assim, com um currículo invejável aqui na Terra, sabe ainda o mínimo sobre as coisas do universo. Tá? A gente ainda tem acesso a um conhecimento que é muito pequeno. E a gente não dá conta do conhecimento que a gente tem acesso. Se a gente pegar para falar sobre doutrina espírita, a gente não consegue exaurir em 1, 2 ou 10 encarnações o conhecimento que está disponível para a gente aí nas obras espíritas. Então, não tem essa de a gente se deixar levar por esse orgulho aí, porque é um grande engodo, tá? A gente não tem que se acreditar mais esperto, mais inteligente que o outro, e muito menos se utilizar disso para ter algum benefício, e principalmente, né, que é o evangelho o exemplo do evangelho aqui, se utilizar da própria colocação ali enquanto homem de ciência, na autoridade do seu saber, para levar as pessoas a descrer. Quando, na verdade, o movimento que deve ser feito é o contrário, é o movimento que Paulo fez, né? Que é utilizar esse conhecimento para levar as pessoas a fortalecer ainda mais a sua fé, a crer ainda mais. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade, que é o que eu vinha dizendo aqui, né? Assim como nós temos a responsabilidade sobre levar com a maior seriedade possível e com a maior humildade possível quando a gente está falando das coisas de Cristo, porque a gente não pode nunca deixar de lado o respeito pela visão do outro, por mais que seja contrária à visão que a gente tem. Tá? Eu acho que isso aí é o ponto de partida para qualquer empreendimento de sucesso na questão de crença, de fé, de estudo espírita ou de qualquer outra religião. Já saber, desde o ponto de partida, que a gente nunca deve desmerecer o entendimento do outro ou colocar aquilo como algo antagônico com relação a um ser e o outro. O outro sempre vai ser o próximo, gente. Independente dele crer numa coisa totalmente diferente daquela que a gente crê, sempre é o próximo. Quando Jesus utiliza ali que a gente tem que amar ao próximo como a si mesmo, ele não faz distinção. Não é o próximo que acredita nas coisas que a gente acredita, que torce para o time que a gente torce, que é do mesmo partido político, que, sei lá, que é da mesma religião. Não é assim que funcionam as coisas. Né? A gente tem que saber distanciar essas coisas, né? Opiniões existem diferentes, e principalmente na questão de evangelho do Cristo. A gente vê que na própria introdução do evangelho que a gente estudou no início dos nossos estudos aqui, fala sobre essa questão, né? Sobre essa questão de que existem diversos entendimentos sobre a doutrina do Cristo, só que sobre o seu evangelho,
sobre a conduta do cristão é quase que um consenso entre as religiões. Então, é por isso que o Evangelho pega aqui essa parte que é do consenso, né? Que é da conduta cristã em si. Né? É isso que o Evangelho trata aqui, resumindo. Né? O Evangelho todo ele vai tratar disso. Não vai falar de dogma, de costume, essas coisas. Por quê? Porque cada um tem o seu. Você vê que o Evangelho não fica adentrando nessas questões. Nem para julgar, nem para dizer qual que está certo, qual que está errado. Você vê, o Evangelho não adentra essas questões pequenas. Ele vai naquilo que a gente precisa para construir a nossa evolução espiritual. Certo? Como está terminando o nosso tempinho aqui, alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Adicionar algo? Deixa eu marcar aqui onde que a gente parou. A gente parou aqui, né? Assumem tremenda responsabilidade, né? O próximo vai ser aqui, ó, com o Espiritismo, tornado impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Deixa eu marcar isso aqui. Então, tomar muito cuidado, gente, com essa questão. Você vê, ó, os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Né? Veja, há todo, e a gente tem, né, conhecimento disso hoje, há todo um aparato espiritual do outro lado para propagar esse evangelho do Cristo. Você imagina como que não deve ser a responsabilidade daquele que está indo justamente no sentido contrário, que está levantando a voz que Deus o deu para falar contra Deus. Para fazer as pessoas, para criar a dúvida, né? Ao invés de fortalecer a fé, mas para fazer com que as pessoas não creiam. Vejam que responsabilidade assume o ser que faz esse movimento. Por quê? Ele vai se utilizar de todas as matérias que o próprio Deus, por misericórdia, lhe deu para que ele pudesse passar pela encarnação e tomar um caminho totalmente diferente do planejamento encarnatório. A gente, às vezes, não vê isso como um mal tão grande, né? Mas aqui o Evangelho nos traz essa questão. Assumem tremenda responsabilidade, porque vai no sentido contrário totalmente daquilo que é o objetivo nosso, né? Que é a evolução, que é ter mais fé, né? Fortalecer a nossa fé a cada dia, a nossa esperança. Aí vem o indivíduo, que pega tudo aquilo que Deus lhe emprestou para essa encarnação, e vai no sentido contrário, vai contra a divindade. E ainda incita isso em outras pessoas, que aí é onde você perde justamente o controle do resultado, que você nunca sabe aquilo que você fala, de que forma que vai impactar outra pessoa e a que atitude vai levar aquela pessoa. Às vezes você fala, considerando aqui esses que vão nessa doutrina contrária à continuidade da vida, ao Espírito, ao Cristo, né, aos que pregam aí a descrença, vamos dizer assim, né? Então, você vê que você fala com a pessoa sobre uma doutrina dessa, você não sabe qual o alcance que vai ter disso, porque você não sabe como que a pessoa está por dentro. Às vezes ela já está um passo da loucura e do suicídio, você vai lá e dá matéria para ela para isso. E a gente já viu, a nossa responsabilidade vai muito além daquilo que a gente enxerga. Teria responsabilidade esse espírito por ter, de uma forma ainda que meio que inconsciente, incitado o outro ao suicídio? No meu ponto de vista aqui, tá? Aí, fora do Evangelho, isso não está no Evangelho, mas no meu ponto de vista, sim. Se você tem um pouquinho de conhecimento, ainda que você não sabe o que vai causar na pessoa, se você sabe que é algo que você não deveria incitar em ninguém, vai haver uma responsabilidade aí. Por isso que fala de tremenda responsabilidade. Às vezes uma pessoa prega essa doutrina da descrença aí para 30, 40, 50 pessoas e leva 2, 3 ao suicídio, olha só. Olha o resultado. Como que vai ficar depois para fazer um planejamento encarnatório para poder ele reparar isso que ele fez com os outros irmãos ali que foram levados ao suicídio? Veja que gravidade que é. Inclusive, isso é tão grave, essa incitação ao suicídio, que é crime também na nossa lei material aqui. Né? Suicídio por si só não é crime, né? Até porque não teria como punir. Né? A nossa lei não alcança isso. Mas a incitação ao suicídio, a incitação
psicológica ou material ao suicídio são crimes gravíssimos, punidos pela nossa legislação também. Imagina como que não é no mundo espiritual. E ainda tem a influência também dos obsessores, né? Que também influencia para que a pessoa também cometa o suicídio. Se aproveita, né? Baixou a guarda ali, baixou a energia, baixou a frequência. Opa, agora a gente vai conseguir dar só aquele empurrãozinho. Bom, gente, é isso. Alguém tem mais alguma consideração a fazer? Podemos encerrar? Por isso que é a importância de manter sempre os pensamentos elevados, né? Sim. Afasta isso, né? Já corta a questão dos obsessores poderem se utilizar dessa situação de fragilidade. Porque não é porque você está na fragilidade da prova que os obsessores vão conseguir te alcançar. Às vezes você está na fragilidade da prova ali, que é o natural, você passar por aquela dificuldade e sentir o impacto dela, mas você não está se rendendo a pensamentos inferiores, de julgar, de se revoltar, de maldizer. Então, ainda assim, eles ficam ali esperando você baixar a guarda, mas não conseguem te alcançar. Manter a conexão espiritual elevada o mais que puder, sempre, em todos os momentos da vida da gente. É uma coisa que a gente tem que estar pensando sempre, estar treinando sempre isso daí, né? Trazendo isso daí para o dia a dia da gente, né? Sim. E o lastro principal disso é a fé e a oração. Sim. Não tem como conseguir se manter aí, fora de frequência baixa sem oração. A oração, para mim, na minha vida, para mim, particularmente, é tudo. Tudo. A oração é a ferramenta que É, Jesus mesmo nos ensinou, a né? ferramenta mesmo, na hora de angústia, de desespero, você se derrama nos pés de Jesus em lágrimas, né? Às vezes você não tem nem forças para falar e só sai em lágrimas mesmo, e depois você vai sentindo aquela calmaria, aquela paz assim que vai entrando dentro do coração, assim, aquele alívio. Eu falo assim que é como um bálsamo que é derramado dentro da gente. Eu mesmo, quando passei por muitas, e passo, quem não passa por situações difíceis, né? Nesses momentos de dificuldades, é na oração mesmo que a gente tem que se apegar. É no dia a dia, levantou, né? É igual meu pai fala, né? Tem gente que deita como cavalo, levanta como burro, o ditado deles falar, né? Na hora que vai deitar, ore, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o seu espírito durante o repouso do sono. Ore, peça o sono útil para que a espiritualidade não deixe você à mercê de espíritos zombeteiros, de espíritos obsessores, até porque quem de nós não tem espíritos obsessores? Todos nós os temos, né? Sim. E levantou, agradeça a Deus pelaquela noite, pela oportunidade de um novo dia, que Ele te proteja, te ajude, te dê a graça, que a sua misericórdia o alcance durante esse dia, esse novo dia, para que você possa, né, tentar escrever um dia melhor, fazer um dia melhor, né? Até li uma frase que eu achei tão interessante, que essa também eu trago para mim, né? Fala assim: tenha um bom dia, faça um bom dia. Então, façamos um bom dia, construamos, a gente construa, que a gente possa construir cada dia um bom dia, independente das situações adversas, que por mais difícil que seja, a gente possa dar o nosso melhor e fazer sempre o melhor. Sim. Que nós possamos sempre ter isso em mente, gente. É a gente que constrói. E a vida fica bem mais leve, viu? Com certeza. O caminhar fica leve, independente de qualquer situação. Sim. Bom, é isso, gente. Hoje nós até passamos um pouquinho do horário aqui, mas é porque, né, a gente tinha que terminar esse raciocínio aí para não perder esse ensinamento. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de toda a espiritualidade que nos auxilia, que nos permite fazer essa nossa reunião de estudo. Agradecer a todos os presentes aqui, aqueles que vão assistir
depois de postado no YouTube o nosso estudo, aqueles que acompanham o nosso estudo, né, pela forma virtual, aqueles que queriam estar aqui não puderam, mas que estiveram conosco em pensamento e em coração. E agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por mais um dia e pela oportunidade de compartilhar os seus ensinamentos, Pai. Desejo a todos uma boa noite e que a gente possa ter um sono reparador realmente, né? Utilizar aí do sono útil para buscar ainda mais conhecimentos durante a nossa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.